eu queria que vocês, dentro do possível, esquecessem completamente essa história de tipo em você, durante este programa. Claro, a gente sabe que você não vai fazer isso completamente, mas que você se esforce neste programa, nestes 7 dias, para brincar de como ser, sabe? Como seria se eu não fosse mais, ou eu não tivesse tipo nenhum? Como seria se eu esquecesse dessa história de padrões de comportamento, de como é que eu tenho que ser? Isso passa por eu me apresentar. Por exemplo, eu convido aqueles que são novos, e se alguém te perguntar sobre o seu tipo, você não tem tipo essa semana. Mas para você, e eu quero que você navegue como se tudo fosse seu. Eu não estou dizendo que não há diferenças de forças vibratórias, mas eu quero que você faça uma experiência, como se tudo fosse seu. Não é simples de fazer, porque você já está identificado. E lá no final da semana eu falo sobre as bênçãos e as sombras de uma identificação. As duas existem. Será que você consegue, dentro do possível, se desidentificar disso ao longo dessa semana? Como se essa história não fosse tão forte assim ou tão importante? E como se você pudesse ser todos os 9 raios? A origem do Enneagrama, não do Enneagrama, mas do trabalho de cardíaco com as Hamartia, a gente vai ver, é uma origem que envolve o encontro das 9 Hamartia, das 9 formas nas quais o coração se desvia de Deus. E eu sempre vou usar Deus como uma bela metáfora, uma palavra linda, que envolve masculino, feminino, engloba o grande espírito, o grande mistério, a unidade, a grande ciência, o grande arquiteto do universo. Seja qual for o nome que você dá a isso. Não é porque eu falo o Deus que eu estou me referindo a um princípio somente masculino. É mais o hábito. E algumas vezes pode ser que isso se modifique, tá? Não é fácil fazer isso. Tenta fazer isso ao máximo da sua honestidade dentro de você. Ao máximo. E às vezes, como isso é uma crença e uma identificação, você não pode muito lutar contra ela. A melhor estrutura que você usa é o que a gente chama no coaching de as if, né? Como ser. Tá, eu tenho lá aquilo ali mais forte, mas e se eu não tivesse? Como seria? E se eu entrasse para essa prática? Como seria? Isso vale para todos os dias, manhã, tardes e noites. Esse é o meu convite para vocês. Ok? Vale super legal. Nós fizemos uma experiência dessa lá naquele Enneagrama espiritual, né, Rê? Você lembra disso? Que lá nós tivemos por 3 dias e meio, aqui nós estamos 6 dias e meio, quase 7. E foi incrível aquela experiência, inclusive para mim. Não duvidem que vocês sairão daqui com lições de casa que vocês nunca imaginaram, em lugares que vocês não imaginavam. E isso é para compor o teu trabalho que já tem um foco na questão das identificações com os tipos que tem sim a sua beleza e a sua razão de ser. Esse é um convite que eu faço a vocês. Então lembrem de policiar tudo isso. Ai, caraca, tem tanta coisa. Vamos começar pelo simples, então, falando um pouquinho dessa história, de uma forma mais aqui, cognitiva, estabelecendo, para que depois a gente tenha essa liberdade para só trabalhar.
Ok? Vamos lá. Esse programa não foi tão desenhado ainda em cima das leis de processo. Cada vez mais eu sinto que um dia vai ter um programa dedicado para isso. Embora ela sempre esteja aparecendo, né? No 9 Raios aparece muito, aqui vai aparecer, mas a impressão que me dá é que precisa de uma jornada mesmo para a gente operar dedicadamente uns 7 dias em cima das leis. Agora, é muito importante isso, a gente olhar um pouco da história daquilo que nós chamamos de enneagrama, né? Uma palavra, ela é só uma palavra, e a relação que cada um tem com essa palavra pode ser de diversas formas possíveis. Hoje que o enneagrama está, de fato, como palavra, vamos dizer assim, como símbolo, né? Tendo um alcance muito grande de todas as formas possíveis, das mais, na minha opinião, distorcidas, as mais belas, cada vez mais. E isso é um movimento que nenhum de nós tem como interferir ou impedir, ou nem sei se é para impedir, né? Mas é algo que a palavra pode significar infinitas coisas para pessoas diferentes. Vale muito lembrar disso. Muito se fala de Gurdjieff, muito se fala de que, né, a gente faz curso de enneagrama, aparece lá, enneagrama veio para o Ocidente através do Gurdjieff. Quase ninguém sabe quem era o Gurdjieff, e fala-se um pouco da lei, né, das 3 leis principais. E a gente deixa para lá e segue o barco e vai falar de personalidade, né? É mais ou menos isso que acontece. Mas vale a pena honrar as diferentes egrégoras. O Gurdjieff tem a sua participação dentro, né, e através da Escola do Quarto Caminho, como quem traz as leis, né? A lei do 1, a lei do 7, a lei do 3, e assim como o Enneagrama Sufi traz as leis também, e as estações e tudo mais. E ao criar, né, a escola Sati, o Gurdjieff vai trazer dentro, principalmente, acho que a grande contribuição envolve os centros de inteligência, né? O trabalho de Gurdjieff, o trabalho de Quarto Caminho, é um trabalho fundamentalmente de centro de inteligência. Gurdjieff jamais sonhou com tipos, ou raios, ou personalidades. Isso sequer passou perto do trabalho dele. Não tem nenhuma relação. Então, de alguma forma, a gente, né, hoje, principalmente aqui no Ennea Coaching, vocês sabem disso, a gente se relaciona com os enneagramas, todos juntos. O 9 Raios, a gente faz trabalho de lei, faz trabalho de raio, tudo ao mesmo tempo, um em cima do outro. Então, só que ao mesmo tempo, é importante a gente entender, então, da onde vêm essas origens, né? Há uma geometria sagrada por detrás disso e uma série de trabalhos e leis que a gente vai poder operar, assim como eu monto um programa desse, usando as leis que estão aí, nos processos, nos movimentos, e nós vamos evocar sempre que for possível. Eu diria que os 3 pontos fundamentais são importantes. Não tem trabalho espiritual sem a gente estar voltando para o ponto, para o círculo, o tempo inteiro. Não como um conceito bonito, uno, não. Trazer esse conceito para a prática mesmo. Cara, tudo se movimenta, está tudo junto, a criação vem através do círculo, do ponto, nós estamos dando uma volta. Os símbolos sagrados, a geometria sagrada, ela comunica de forma multidimensional. Um triângulo é só um triângulo para uma criancinha que está desenhando ali. Mas para quem, dependendo do teu estado vibratório, o triângulo vai te comunicar coisas que você não faz ideia do que ele te comunica. Quer uma coisa que você leva para a vida inteira, é o triângulo. A junção da dualidade que projeta uma terceira força quando há consciência e presença. A gente usa isso para tudo. E este programa está fundamentado na lei do triângulo nesse ponto. Porque nós não vamos trabalhar uma suposta subida aos céus. Isso seria uma dualidade. A gente não está no céu, né? Se é que existe essa metáfora, né? Eu brinco sempre com meus filhos, o meu Gael já fala, papai Deus não é um velhinho sentado na cadeira, né? Aí a gente fica brincando, eu falo, não filho, o homem desenha a Deus conforme ele é, né? É isso que é possível para o homem, dependendo, né? Então, o Deus
hebraico, né, o Deus judeu, vai estar sentado num trono. Naquela época, o que se existiam eram reis. Os reis sentavam em tronos, eram masculinos, desciam porrada em todo mundo, né? Através do poder e da força. E aí o Deus do Velho Testamento vai ter mais ou menos essa cara aí, né? São projeções daquilo que nunca vai ter forma. E nós vamos operar principalmente, aí falando de uma forma um pouco mais técnica de Enneagrama, em cima do coração e do mental. Né? O nosso trabalho com os instintos acontece no Ennea Coaching Cura dos Instintos. Que tipo de trabalho no coração? O trabalho de integração entre a virtude e a paixão, como elementos de um triângulo. Você não vai se livrar das suas emoções mais densas e nem é para fazer isso, a não ser que você se dissocie. Não é este o trabalho, é do encontro das águas que você vai lapidando um coração mais limpo, humano. E é isso que a gente vai fazer. De forma absolutamente não dual, no sentido de A não é melhor que B. O que é um desafio para a visão de espiritualidade, como o Ken Wilber gosta de dizer, romantizada, que é, tenho o mundo do ego e o mundo da alma, e ponto, acabou. Né? Um dia você atravessa uma fronteira, acabou. Isso é uma projeção do homem de novo. Quem vive em dualidade é o homem. E o homem projeta, mais uma vez, isso. Né? A etapa final, a meta, cheguei na iluminação. Nada disso existe. Não existe comando central, né? Existe um comando central, assim como não existe uma linha de chegada para o infinito. O que nós estamos fazendo é nos construindo a Deus neste exato momento do tempo, aqui e agora. Mas não é fácil tirar dos nossos modelos mentais esta ideia de subir, esta ideia de que lá em cima é o céu e aqui embaixo é o inferno, ou de que é melhor do que isso. Não é fácil para nós entender que tudo parte do sistema. E que, claro, nós estamos buscando um degrau a mais de harmonia. E uma vez que a gente busca um degrau a mais de harmonia, o sagrado se faz mais através de nós. Né? Todo sagrado. Como o sagrado tem uma relação com a harmonia? E a harmonia é o ponto 9, de alguma forma. O todo, a teia, a rede. Dentro de você vai precisar da harmonia. Tua mente enlouquecida vira um espelho escuro. E você não consegue ver a Deus. Você vive no inferno pessoal. Quem de nós não está lutando contra infernos pessoais no meio de Covid? A gente já luta com isso, né? Mas a gente está lutando muito com as nossas projeções, ansiedades. Né? E na hora que você está aqui, você não está aqui no receptivo, acessando ideias superiores ou acessando visões maiores. A harmonia. Eu vou deixar de ter pensamentos mais concretos, crenças. Não, você não consegue fazer isso. E nem é para fazer isso. Mas eu posso alinhar os meus pensamentos humanos, vamos dizer assim, cada vez mais com intuições que vão em direção da santa harmonia? Posso sim. Gente que trabalha com crenças, né? O Vini sabe disso. A gente não pode não ter crença, mas a gente pode, ao longo do tempo, escolher quais crenças queremos ter. A gente escolhe... você tem vários erros. Mas como que eu escolho, então? Na direção do que me traz mais harmonia, ou naquilo que eu desejo naquele momento do tempo. Nós vamos trabalhar, portanto, nessa integração mental, que envolve um triângulo. Se a gente for olhar para os 9 raios, a gente vai dizer que cada um deles tem uma fixação central. Cara, isso é muito belo, porque assim, eu não sei se é porque eu tenho essa coisa do mental que se distorce muito fácil. Lembra que dependendo da nossa tríade, aquele centro distorce muito fácil.
Ele é bem... É uma pedrinha que taca ali que ele já bagunça tudo. Ele é bem instável, né? Ao mesmo tempo que o Alt te conecta rápido com uma porta, ele é muito instável. Então, para mim, eu estou lá, estou naquilo tudo, mas se eu bobear, eu entro num pensamento, num planejamento, em algum plano A, B ou C, ou uma forma de ver, passou 4 dias já. É bagunça, não sai, né? Assim como aqueles que têm umas distorções muito fortes no coração, qualquer gosta de mim, não gosta de mim, já te arrasta uma semana. É muito rápido a distorção no teu centro, né? Ou a raiva, por exemplo, as distorções físicas, que mais difíceis às vezes até de perceber. Então, nós vamos trabalhar nessa integração cada vez mais, nesse triângulo, entre e aí, lógico, em cada um dos 9 raios, a fixação central, com uma percepção, a ideia santa. E vai ser muito incrível isso. Esse programa está desenhado para que você compreenda essas coisas de dentro para fora. A gente não veio aqui para recitar conceitos lindos, produzidos pelo Ichaço, ou pela Sandra Maitre, ou pelo Dom Riso, incríveis. Eu quero ver você viver isso aí. Eu quero ver você transformar isso numa coisa tão simples que agora entendi. Agora meu olho vê isso, tá? Porque, gente, isso afasta muita gente do trabalho real, no mundo inteiro, não é aqui não. Tive muitos professores renomados que não acessam esses espaços, ou pelo menos não trouxeram ele para a crença do dia a dia, mas que falam lindamente de tudo isso. Não que eu não adore também. Palavras poéticas são sempre belas para nos inspirar e para evocar coisas muito legais. Mas a gente, mais do que isso, a gente vai trabalhar aqui, né? A tua percepção que você vai trazer daquilo, daquela integração, daquela forma mais harmônica e mais iluminada de ver o agora. E aí nós estamos construindo Deus na Terra, o céu na Terra, construindo o humano. Então, muitos poucos conceitos vão ser trazidos e muito mais quais emergem de você. Porque não tem uma coisa só. Não dá para você descrever uma percepção divina de um jeito só. Cada vez que você olhar para isso, cada vez vai ser uma forma diferente de falar ou de olhar. Então nós primeiro vamos olhar para isso, vamos sentir isso e vamos criar as nossas formas. E aí você vai anotar, você vai escrever, você vai desenhar, você vai fazer o que for preciso para trazer essa integração para dentro do nosso trabalho. Isso tudo é triângulo. Isso tudo é 3. Lembra que triângulo não envolve tempo. O triângulo é conjunto de forças acontecendo agora. Polarizando de uma para outra, mas acontecendo agora. Ou seja, sempre. Sempre. Tudo. Tudo é integração. Há horas... Talvez em alguns momentos, hora minha mente vai se abrir demais, hora vai se fechar um pouco. Como é que eu diminuo o tamanho desse espaço, né? De alguma forma? Para construir esses 9 caminhos dentro de mim. Esses 9 caminhos na minha mente. Esses 9 caminhos no coração. Eu vejo muito pouco ou quase nada uso destes trabalhos no Enneagrama das personalidades. O que o Enneagrama das personalidades traz de bonito tem a ver mesmo com as identificações de comportamentos, consciências de sombras, funcionam super bem. Agora, não se entende muito bem, ou não se usa muito bem o que são, né, esses conceitos que lá no Naranjo e na Helen Palmer estão na forma do mapa da psique, que no Dom Riso está numa outra forma. E a nossa pretensão aqui é usar. A nossa pretensão é trazer para uma forma operativa, operacional. Olhar um pouco mais para isso como algo tangível para a gente. A Ixad sempre vai nos trazer, né, as oitavas, os setes, as subidas. Dentro do design da nossa semana isso acontece, dentro dos nossos pontos de choque, das nossas frequências. Então, percebe? Gurdjieff tem sim, vamos dizer assim, uma honra a ser colocada
Mas eu diria que para o Enneagrama que nós usamos hoje, um Enneagrama que envolve os raios, um Enneagrama que envolve as Hamartia, que envolve as personalidades em última instância, eu diria que a influência do Ichazo é muito maior. Se existe, né, um pai, alguém que deu um salto do quântico, foi o Oscar Ichazo. Na medida em que ele olha para Kabbalah, olha para Plotino, vai lá na escola de Arica, lá pelos anos 40, 50, e posiciona as Hamartia no Enneagrama. Quem é que descobriu que a inveja entrava no ponto 4, que a avareza entrava no ponto 5? Foi o Ichazo. Imagina o salto quântico de conhecimento. E o Ichazo alegava, ele faleceu ano passado, eu acho, né? Passado ou retrasado. Ele alegava que o encontro dele com o Enneagrama aconteceu também em Sarmung, ou pelo menos através das mesmas fontes que o Gurdjieff. Portanto, a linhagem do Ichazo não é a linhagem do Gurdjieff. Eles não têm nenhuma relação. E o nosso Enneagrama hoje é muito mais influenciado por Ichazo. E se você vai à escola de Arica, que é a escola de Ichazo, não existem tipos. Não existe tipo. Essa história de tipo foi criado pelo aluno mais famoso do Oscar Ichazo, chamado Cláudio Naranjo. O Ichazo, tanto é que eu me lembro, em 2008, eu estava nos Estados Unidos, numa conferência da International Enneagram Association, né, da IEA, e a IEA ela nasceu muito em volta do Enneagrama dos tipos. E a escola de Arica não gostava da IEA. Tinha uma briga lá. E lá em 2008, quando eu estava lá, a escola de Arica foi convidada para vir fazer uma demonstração, para vir fazer um trabalho. E eu conheci uma turma da escola de Arica, fiquei amigo deles, eles fazem uns trabalhos incríveis, belíssimos. Mas para eles era difícil, eles não gostam dessa história de tipo. Não gostam mesmo. Tem alguma comunicação ali e tal, mas eles não vão com a cara disso aí, não. E, putz, eles usam uma música de uma forma incrível, dança. E até hoje, a escola de Arica, acho que está com a sede no Havaí, foi lá que o Ichazo morava. Então, a origem do próprio Enneagrama não contém os tipos, mesmo deste Enneagrama de raio que a gente trouxe. E aí nós devemos honrar muito essa origem através do Oscar Ichazo. E é claro que tem, né, aí da onde nasce o Enneagrama das Personalidades, o trabalho iluminado também do Naranjo, que inaugura uma linha, né? O Naranjo é quem vai inaugurar, e aí se eu estiver falando alguma besteira, a Danai pode me corrigir, né? Que conviveu aí com o Naranjo, que inaugura de fato uma linha onde um desses pontos é uma neurose maior. E claro, naquele momento do tempo, nós estamos falando aí, sei lá, décadas 60, 70, estamos falando de uma época onde a terapia era basicamente hostilidade e guerra santa contra o ego, né? Que era um momento do tempo que acontecia isso. Quem estudou Erickson lembra muito como o Erickson foi completamente contrário a esse momento do tempo, mas era assim que funcionava. E aí olhava-se muito para a neurose, né? A psicologia positiva ela vem justamente falando isso, falando, gente, legal, muito legal olhar 200 anos, desde Freud para a Sombra, mas podemos dar uma olhadinha para o outro lado também? Acho que vale a pena estudar isso, que não é negação. Vamos entender também psicologicamente o que causa a saúde? Não vamos entender só psicologicamente o que causa o problema? E claro que nos níveis de consciência muito baixos, gente, isso foi genial. Realmente, tem um bendito de um tipo lá que é forte o negócio. É bem forte. E se a gente negar que é forte, na maioria das vezes a gente está se auto-enganando. E aí a beleza, o Russ fala isso de uma maneira que eu gosto muito, que é saber o seu tipo não tem importância nenhuma e ao mesmo tempo é profundamente importante. Né? E a maioria das pessoas que está começando no Enneagrama de personalidade, que fala, eu não sou esse tipo, agora já mudei, ou eu sou um pouco de todos, porque não entendeu nada ainda, a gente sabe disso. Cara, não se engana, tem um trem aí forte,
É um trem forte e que se você achar que ele foi embora, você provavelmente está cegaço. Simples assim. Usando o teu mecanismo de defesa, de identificação, né, para isso, né? Tá lá os 9 achando que é todos tipo, os 6 esperando mostrar mais um novo tipo aí, porque tá lá os 7 racionalizando lá no Himalaia, que essas coisas que a gente já conhece. É bizarro como esse negócio se reconstrói mais inteligente do que antes, muitas vezes, né? Então isso existe também. E essa beleza, né, é trazida pelo Naranjo, a Helen Palmer como aluna do Naranjo, eu como professor da escola da Helen Palmer, sei muito bem essa crença da escola, da qual eu pertenci há muitos anos, que envolve essa questão de, cara, não olha para o lado, olha para o seu tipo. E eu entendo, na minha humilde posição, esta intenção positiva, que é, cara, não desfoca. Você quer realmente fazer um trabalho? Começa por aqui, porque aqui está a tua ferida, a tua distorção central, e parece que as outras estão ligadas a ela. Ela sempre aparece. Só que aí, ao longo do tempo, na minha leitura, ao longo dos NA Coachings, principalmente, nós estamos no 11º ano de NA Coaching, o que foi se apresentando e se revelando foi não um retorno, mas uma terceira força, vamos dizer assim, aonde de fato eu percebo, e até por alguém que trabalha com crenças, com identificação há muito tempo, os riscos de, em um momento da tua jornada, não abrir os seus horizontes. Porque em algum momento da tua jornada também pode te limitar. E aí vem aquela pergunta, como é que eu sei se eu não estou olhando para outras coisas porque o meu tipo está me enganando aqui? Ou realmente é hora de eu olhar para outras coisas? Não sei. Como diria o Erickson, I don't know. Cara, não sei mesmo. Fica atento, fica esperto, aprende sobre como essas coisas podem funcionar, mas você pode ampliar absurdamente os seus horizontes em algum momento do tempo. Se não chega uma hora, você começa a encaixar quadrado em triângulo, porque eu vejo muito isso, muito. Cara, eu torci o meu pé ali, pô, deixa eu ver como é que isso se encaixa no meu tipo. Aí o cara cria uma teoria nova para encaixar no tipo. Não, cara, só não tem nada a ver com isso. Tá? Modelos são modelos. O modelo nunca é uma coisa só. Ao mesmo tempo que quanto mais fixado você está naquilo, menos possibilidade de navegar pelo mundo você tem. Isso revela alguma coisa sobre você. Isso revela uma coisa sobre uma fixação. A persona é uma fixação num dos 9 pontos. Ela revela uma falta de fluidez da consciência ou também revela, de alguma forma, uma espécie de luz particular que você parece querer vibrar mais nesse momento do tempo. É uma coisa ou a outra? Talvez seja a mesma coisa. A gente, de novo, não sabe. E se a gente achar que sabe, a gente está se enganando. Tem coisas que a gente não vai saber nunca. São mistérios e paradoxos, a lei do 3 vai mostrar isso, que servem para me movimentar e não para me dar uma resposta. Tem pergunta que não foi feita para ser respondida. Tem pergunta que foi feita só para te movimentar. E as perguntas ligadas ao sagrado são todas assim. Não é à toa que Mestre Zen responde daquele jeito, que você tem a sensação de que ele não te respondeu em nada. O Yoda tem esse poder. O Ursinho Pooh tem esse poder. Vocês já viram o Ursinho Pooh? 9, nosso 9 predileto. Ele tem esse poder. Porque é isso que serve o mistério. Você não vai terminar de explicar a Deus, a vida ou ao universo. Você vai jogar um outro ponto ali para ter uma outra percepção. E aí você vai trazer essa percepção para alguma forma prática e você está construindo a Deus. Ah, resolveu o problema? Não.
Só vai resolver se você encontrar uma crença para você se fixar. Uma religião, por exemplo, fixada. Aí você resolveu, aí você vai ter a ilusão de que está tudo explicado, mapeado. Mas não é mais o ponto que a maioria se encontra aqui nesse momento do tempo. O coração, ele necessariamente precisa tocar nas suas dores ou nos seus sofrimentos e, em presença, ter uma espécie de encontro das águas quando você cultiva sentimentos superiores, e aí você vai fazendo o seu trabalho. A maioria de nós, e a gente vai ver daqui a pouquinho, encontra maneiras de não tocar o coração. E aí tem, seja através das fixações, seja através dos mecanismos de defesa, seja através das próprias atuações das paixões, é uma coisa que a gente tem que olhar. Porque se você passa pela vida saindo do coração ou não sentindo os sentimentos e as emoções, não tem como você fazer essa dimensão do trabalho que envolve a criação das virtudes. E essa é uma grande questão. Se a gente olhar só para centros de inteligência, a relação da humanidade com o coração é uma grande questão, né? Porque a maioria de nós ou está presa nas emoções reativas, pega os emocionais, ou não está tocando no espaço onde poderia tocar dentro dos trabalhos de crescimento. E aí tem uma outra natureza que é a natureza da mente. A natureza da mente é um pouco diferente, o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Não deixa de ter uma componente mais feminina e uma componente mais masculina também, né? Quando eu abro o meu mental para a intuição dentro do silêncio, para a receptividade, né? A mente aberta é uma mente receptiva. Você não está criando tanta coisa, você está recebendo. A própria percepção das ideias santas, como a gente vai olhar, que são pontos de vista ampliados, ela é uma recepção. Eu não estou criando isso, de alguma forma. Mas existe uma componente também masculina, operativa, que é o meu ponto de vista pessoal, a maneira como eu olho para alguma coisa, o meu conjunto de crenças, a minha visão de mundo. Será que eu posso atuar para adaptá-lo de uma forma que ele converse melhor com esses pontos de vista mais elevados? E aí é um trabalho que eu tenho que fazer, né? É um trabalho, existem várias maneiras de fazer esse tipo de trabalho. Eu diria que tem muitas coisas belas que dá para fazer através de, por exemplo, trabalhos de... A meditação, ela faz você desapegar daquela fixação. Agora, e te amplia a visão. Agora, quando você sai do estado meditativo, se você estiver preso a algumas crenças também, a minha experiência é que as crenças tomam posse de você, né? Famosa, assim, você tem a via negativa e a via positiva da construção do eu, né? As escolas como a meditação e outras, elas trazem a via negativa. A via negativa, o Oriente tem muito da via negativa, que é eu me desapego. Minha mente está querendo fazer alguma coisa, eu saio, eu desconecto, eu desidentifico. E aí eu solto. Por detrás dessa identificação vem uma coisa mais pura. O Ocidente, ele traz um lado um pouco mais masculino, no sentido de, peraí, não é só desidentificar, que tal mexer na máquina aqui, humana, naquilo que eu chamo de ego, nos meus pensamentos, nas minhas crenças, para ser uma forma mais útil, até para via negativa, vamos dizer assim. Eu não preciso nem dizer que eu acredito que essas duas vias formam um triângulo, né, que há uma terceira força, de alguma forma. Dizem que os sets, eles trazem essa integração entre o Ocidente e o Oriente, como uma natureza. E, sendo isso verdade ou não, isso sempre fez muito sentido para mim. Até na introdução daquele livrinho, Enneagrama com PNL, quando eu fiz a introduçãozinha, que é uma introdução simples, eu falo muito dessa questão da via negativa e da via positiva. Você pega, por exemplo, a Helen Palmer, ela tem toda
uma educação como o Zen budista. Então é via negativa pura. Eles olham para um trabalho de crenças ou reprogramação e tal, meio, cara, que você está aí perdendo seu tempo trabalhando o ego? É só você soltar que o ego é um erro, né, de certa forma. Estou aqui dando uma exagerada aqui, mas é assim. De certa forma, o Enneagrama tem mais pé na via negativa do que na via positiva, Só que com o passar do tempo, e de novo, dá para entender a intenção positiva. Qual é a intenção positiva? Os caras olham lá para aquele povo lá da PNL, das reprogramações, construindo robocops, né? Robôs de alta performance, super poderosos, que conquistam a ABC. Falam, caraca, isso aí é uma forma do ego mais de alta performance só, né? Mas, de novo, não é só isso, né? Quanta coisa bela tem aqui desse lado, se você alinhar. A questão é, a que isso está servindo? Está servindo a um vazio, e aí você está tentando tapar, aí é uma persona de alta performance, aí você está preso no 3, ou você está fazendo a sua busca de níveis mais integrados, só que a todo momento você está vindo para a terra prática e está equilibrando. E quantas vezes eu vejo as pessoas da via negativa que fazem a meditação, que fazem os trabalhos, que desapegam, mas na vida prática a crença não mudou. Tem crenças, às vezes, ligadas à abundância, crenças ligadas à relação, que atrapalham. Então, é como se a vida funcionasse bem longe da operação real. Mas na operação real, não adianta. Faz muito bem um monte de coisas que funcionam na via mais positiva. Como as reprogramações, como as técnicas mais ocidentais, como uma série de outras coisas. Então, hoje, eu vejo assim. A sua mente se fixa em conceitos. A nossa mente, isso é da natureza da mente. Ou ela está perdida, que nem um balão, ou ela encontra uma crença para fixar e dá uma fixada naquilo ali. Que dá até uma certa paz, né? Para quem estava perdido, você encontrar uma linha para você olhar. O problema da crença não é ruim nem boa. Tá? A crença só é, mas ela gera consequências. Porque ela dá origem a comportamentos, focos de atenção, um monte de outras coisas, né? Então, eu acreditar, né, que só Deus ajuda quem cedo madruga, uma crença. Né? Todos os ditados são crenças coletivas. Qual é o efeito dessa crença? Legal, me faz trabalhar bastante, isso é bom para a minha vida, útil, tenho consciência. Qual é o efeito que pode acontecer? Nossa, o que a vida tentou me dar de fácil e presente, eu não aceitei. Eu transformei tudo em algo mais difícil, mais complicado. Pode ser. São efeitos possíveis que um ponto de vista pode trazer. Todo ponto de vista é limitado de alguma forma. A questão é, você amplia essa limitação, ela te cerceia, ela te leva... Então você vai ter que trabalhar nos seus pontos de vista. E o que o Enneagrama chama de fixações, o que é uma fixação? É um ponto de vista mais fixo. Não precisa ir longe, não é uma palavra complexa. Isso é muito mal explicado nos cursos de personalidades. Não é uma palavra complexa. É uma visão que você tende a olhar a situação através dela. Você poderia olhar a situação de outro lado, ou de outro lado, mas a tua mente está viciada e olha através dessa bendita lente e dá explicações a respeito disso. Simples assim. A fixação é ruim? Não. Está errado a maneira que está olhando? Também não está errado. Só é limitado e bastante limitado. No caso das fixações, é uma limitação bastante grande, mas ela não é errada nem ruim. Tá? Então, é isso que é importante a gente ver. Em alguns momentos, esse ponto de vista é útil para mim. A questão é quando eu confundo um ponto de vista com toda a receptividade que a minha mente pode ter às diferentes situações. Né? Isso é, de certa forma, me fechar. E a gente fala no ditado comum, né? A cabeça fechada. O que é uma pessoa de cabeça fechada? Ela é fechada na horizontal, porque ela está presa num ponto de vista, e a própria receptividade, a gente vai ver, uma das experiências, quando a gente chegar
nos mentais, a gente vai falar muito sobre isso. Como eu percebo os 3 centros de inteligência, né, nessas vibrações mais elevadas. O coração, você percebe ele meio que abrindo, ficando sensível. A mente, você percebe a tampa saindo da cabeça. E aí ela é como se ela ficasse aberta. São leituras que você pode usar a sua sensação para ver a coisa, né, a cabeça aberta, a cabeça fechada. As fixações, cada uma das 9 fixações é uma maneira fixada. Você precisa conseguir enxergar essas fixações na prática. E uma das coisas de uma crença é você tende a não enxergá-la, porque você está olhando através dela. E não é tão simples assim você enxergar que aquilo é um ponto de vista fixado, porque para você é a verdade, né? Toda crença envolve. E a gente vai olhar muito para isso. Você não sentir a dor é a fixação. Então, vou pegar um exemplo. Já estava no 1, né? A ira como determinação, ela tem uma dor aqui, ela tem uma angústia envolvida aqui no coração. Mas a minha mente olha para um objeto e julga esse objeto, como certo ou errado, como pode, como não pode. Enquanto eu estou distraído nessa fixação, olha que interessante, a culpa está lá. E eu não estou mais vivendo, portanto, a minha reação com caramba, é o meu coração que está angustiado, magoado. Não é aquele objeto. Só que para eu enxergar isso, eu tenho que tirar o julgamento. E aí na hora que eu tiro o julgamento, eu entro para a aceitação de que o que está lá fora só é, aí eu fico com aquele coisa esquisito aqui. Aí eu estou chegando mais perto da dor mesmo, do sofrimento, de alguma forma, da ira que não tem causa, não tem objeto. Não é ira em relação a. Ela só é, porque é uma dor de todos nós. Então, para eu conseguir sentir, de alguma forma, a paixão, as dores, eu vou ter que, em primeiro lugar, começar a tirar um pouco da fixação. Se você estiver preso na fixação daquele raio, ela também vai te defender de não sentir isso aí. E a gente vai passar por isso nos 9 raios, tá? Eu vou explicar para vocês, eu fiz uma modelagem desse processo inteiro, aonde a gente vai efetivamente realizá-lo nos 9 raios. E é isso. Quando a mente relaxa, sabe que eu ando experimentando, gente, nas minhas meditações, essa questão do relaxamento e da contração, né? Então, pensa no corpo físico, é mais fácil de ver, tá? Quem tem, né, uma estrutura mais física, pega os 8, os 9 e os 1. Como eles se defendem? Eles contraem, certo? O 9 contrai uma camada para baixo do corpo. Então, às vezes está relaxado na superfície, mas está contraído internamente. O 1 você já consegue perceber a contração mais fácil, né? E os 8 também. Então, eles densificam a musculatura, certo? E você pode, tanto é que uma das grandes coisas para se fazer é soltar isso. Relaxa o corpo. Isso é mais fácil de ver no corpo físico. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. A mesma coisa nos outros centros. Só que é 100 vezes mais sutil. Só que se você aprender a ler, e você vai ler igual. Então, se você tiver com a tua percepção aqui no centro do peito, você vai perceber que quando é uma emoção ou uma paixão, ele está mais contraído aqui o campo. E você vai relaxando e soltando. Você está convertendo a vibração mais elevada de uma forma forçada em matéria, vamos dizer assim. Uma densidade. Densidade não é ruim. Só que nesse caso é uma densidade automática, né? Na hora que você contraiu, pensa, contrair. Ele contrai principalmente o coração, a parte de fora do coração. Tipo um bolinho, assim, como é que é aquele? Petit gâteau, né? Mr. Bay. A gente comprou ontem, cara, é muito bom. Se você deixar tempo demais no forno, aí você perde aquela caldinha lá, top, que fica lá no fundo. Mas ele contrai aqui. Você contraiu de fora para dentro. Tchá! Contraiu muito, você já não consegue mais sentir o mais sutil que começa no centro do coração. Ele não começa pelas bordas.
A Santa Graça, ela começa bem lá no meio. Contraiu, obviamente mais denso, converte em emoção e não sentimento. Mas na cabeça é a mesma coisa. Por que dá dor de cabeça quando você pensa demais? Há uma contração da nuvem. Só que nuvem contraída não é tão densa quanto carne contraída. Mas se você entrar em meditação e observar o que está acontecendo, você vai perceber que aquela névoa, ela faz tch, e ela contrai numa fixação, ela fica mais escura, ela posiciona num espaço assim. E aí, quando você vai soltando, você vai relaxando aquilo. Essa contração fecha a sua mente, fecha num ponto de vista, se apega a um desses pontos de vista que vieram aqui. Então, quando você aprende a entrar nisso aqui e relaxar, só respirar nisso, soltar, ele solta, imediatamente, o que acontece quando você abre espaço? Invade aquilo que é maior. E o que é maior? A realidade, que é a ideia santa. Ela entra, ela torna-se receptivo. Mas se você tiver esses blocos, já não é tão assim. Por exemplo, uma crença, a gente sabe que ela se comporta exatamente assim. Ela dá uma contraída. E aí você vai soltando uns fios dela, que normalmente são várias crenças que contraíram, ela vai soltando. Se você tiver muita percepção na região da cabeça, você vai conseguir sentir mesmo como nódulos, que não é diferente de um nódulo que travou no corpo físico de alguém, só é mais sutil. Você vai ter que trabalhar uma sutileza de percepção do campo se movimentando, contraindo, soltando, formando nódulos. Aqui, aqui e de alguma forma aqui. As fixações têm nome no Enneagrama, né? De forma simples, a gente vai olhar para todas elas. Começando pela fixação do 1, julgamento. Olhar para uma situação já pré-julgando a. Todos nós fazemos isso. Não é tipo 1, é 1. Para todos nós emitimos julgamentos a partir de preconcepções. Não tem como, o ser humano não consegue, a não ser que ele esteja muito em meditação acessando o não julgamento. Mas no geral, você olha alguém na rua, a gente fala, você olha alguém na rua com uma faca na mão, você fala, pronto, vai matar alguém. Às vezes é o açougueiro só. Mas não tem como, está pré-programado o conceito que você vai jogar lá. Se aquilo é a tua maneira mais doída de olhar para as coisas, mais fixada ao ponto de vista mais cristalizado, é o que o Enneagrama dos tipos vai chamar de fixação do tipo 1. Mas isso não pertence só a um, isso pertence a todos nós. É uma forma. Dá para você não julgar? Não dá. Mas e se tudo na vida você super julgar e isso fechar a tua mente? Você tem um problema. É pecado? Não. Mas vai te causar problemas na medida em que é uma visão extremamente limitada da vida. Então ela está longe da realidade de como você poderia usar a cabeça aberta, a visão ampla, de alguma forma. Se eu olhar para a visão da adulação de alguma forma, né, olhar para algo tentando encontrar uma forma da onde eu possa, né, me tornar importante de algum jeito. Enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou sentindo que o meu coração perdeu o contato com o amor. Né? O orgulho vem junto. Quem de nós nunca ou não usa um olhar de adulação? Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente agrada um pouquinho para ter algum retorno. Ou a gente pelo menos olha em como a gente vai ser mais indispensável de alguma forma. Isso é normal do ser humano. Olhem para isso, gente. Lembrem. Se você estiver emitindo julgamento, você vai cair na fixação do 1. Isso aqui só não é. É legal, funciona bem, o ser humano é normal isso. É tão incrustado na nossa cabeça a visão de julgamento do raio 1, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque na medida em que você olha o bom e o ruim, o elevado, o santo, você está com um problema de dualidade. E você não está conseguindo encontrar. A gente tem que... O 1 vai lembrar muito disso. Isso aqui só é funcionamento das coisas.
né? O conhecimento sobre tudo isso, a paz em tudo isso, é que vai te liberar mais camadas de consciência, né? Auto-enganar-se ou ter essa visão de ser o centro das coisas, essa visão que junta com a vaidade no coração, mas que me dá uma importância exagerada. Quem não vive isso? Isso é arquetípico desde o início do universo. Esses dias na live eu falei um pouco sobre essa ideia que eu já tive e que eu me pego nisso o tempo inteiro. Que é essa ideia que às vezes nós curadores temos de que nós temos uma missão absurda de que se a gente não existisse, o planeta Terra não ia andar. Cara, isso é uma tremenda numa armadilha. A gente não fez nem o trabalho com a gente mesmo, né? Você vem para cá para resolver, você resolveu o seu, já tá bom. Claro, talvez você queira, né? Expandir, transbordar isso. Mas muitas vezes essa visão de missão, de propósito, ela está carregada de uma série de coisas ligadas ao auto-engano e vaidade. É ruim? Não, é ruim você se dar às vezes uma importância para o teu ego, né, a tal da autoestima, não a autoestima baseada mas a autoestima baseada mesmo. Não necessariamente ruim. Agora, limita a sua visão. Até porque se isso ficar grande demais, você vai dar com a cara na parede, porque não é a realidade. E o que não é a realidade, um dia se revela. Porque se revelou, e aí você vai sofrer. Mas na verdade nunca foi a realidade. Foi uma forma de auto-engano. Sabedoria tem muito a ver com a gente entender o que é real e o que não é real. Porque tudo que não é real, uma hora a gente vai descobrir que não é real. Né? E aí depende dos pilares de onde a gente está construindo tudo. A cabeça que tem a melancolia ou a fantasia, como olhar para uma situação e ver o que está faltando nela. Daria para eu olhar para uma situação e ver tudo que está me preenchendo nela? Daria. São só pontos de vista. A situação é a mesma. Mas o vício de olhar para aquilo tem 600 coisas e me apegar àquilo que está faltando e que me dá uma sensação de vazio no cardíaco. As coisas estão juntas, né? Uma caceta, não dá para você dar 2 passos para o lado e ver de um outro jeito? São pontos de vista que acontecem com todos nós. Uma visão 5 de olhar para uma coisa como se não fosse ter o suficiente. Às vezes, sei lá, o chocolate na minha casa, não vai ter. Mas quando eu olho para a vida como um todo, assim, como se fosse, de alguma forma, eu precisasse reter e economizar, olha como não tem ruim, gente. Você olhar para uma coisa com um olhar inteligente, sabendo usar, economizar, é um olhar inteligente. Agora, quando eu olho para a vida com aquilo fixado, tudo eu tento, às vezes eu estou debaixo de uma cachoeira, mas eu estou tentando enquadrar como se fosse um riacho, aí ele passa a ser uma limitação para mim. Então eu nunca vou me desfazer da fixação. Ela é um ponto de vista com extrema utilidade e importante para a minha vida prática. A questão é quando eu confundo o mar com o rio, com o riacho. Um pensamento, um ponto de vista, eu estou levando para a vida, a relação com a vida. E aí eu passo a ter uma mente fixada. Né? Fixação da dúvida é fácil de perceber, né? Olhar para tudo que a vida me dá com o pé atrás, né? Epa! Vai dar... Mas não é ruim eu ter uma dúvida. Não é ruim eu ter a garantia. A questão é olhar para a vida inteira só a partir desse ponto de vista fixado e cada vez mais baixo o nível de consciência, mais ampliado ele fica, eu vou causar um problema para mim. Porque às vezes eu vou estar deixando de ver a confiança que a vida pode estar me trazendo, as coisas que podem sair pelo jeito comum, ele vai estar impedindo a minha coragem, vai me estar... Porque se eu aumento a dúvida para tudo, não tem como meu coração não sentir medo também. Porque realmente, né? E aí ao sentir medo eu vou entrar numa emoção mais densa, vou me perder da coragem, meu corpo vai contrair e fatalmente eu vou construir aquela realidade. Isso é outra coisa de crença, tá, gente? Crença se autorrealiza. A crença
que você tem é o resultado que você vai obter. Então, se eu olho para a vida acreditando que tudo é um risco, eu vou comprovar. Meu inconsciente vai dar um jeito de comprovar. Uma vez eu fiz uma coisa que deu super certo, eu vou estar pensando, peraí, mas uma hora vai dar errado. Porque é o meu ponto de vista. Ou o dia que deu super errado, mas era desse tamanho, eu falar, tá vendo que não era assim? É assim que funciona a crença, ponto de vista. Ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Não tem nada de ver para crer, é sempre crer para ver. Você só vai enxergar aquilo que você acredita. E dentro das fixações, você vai olhar para as situações a partir do ponto dela. Planejamento positivo, ou esse plano do 7, você vai criar um monte de plano. Eu sou o rei de criar plano. A Thaís sabe, quando eu estou sentindo muita dor no meu cardíaco, que eu não estou conseguindo preencher, eu tenho que planejar uma viagem. Não dá certo mais essa desgraça, porque não dá para a gente viajar. Covid não deixa. Mas eu falo, então, me deixa planejando. Ah, mas não pode ir, não tem problema. Diminui, acalma, né? Racionaliza, eu fico mais em paz. Só que agora está difícil, porque vai lá e você frustra, né? E essa é a grande brincadeira, o grande barato da coisa. Você fica criando planos positivos ou planos específicos, como se a vida tivesse por aquele caminho. Você vai parar. Criar um plano é ruim? Não. Achar que a tua vida vai se desenhar conforme um plano da sua pequena cabeça é um problema. Porque não vai. Né? Não é um pecado, mas não vai. Não é assim que a vida é. A ideia santa vai me revelar. Existe uma santa obra, um santo plano, muito maior do que essa tua pequena ilusão de Criador. Então, se você aprender a levar a vida mais olhando as coisas neste ponto de vista, você vai fluir melhor pela vida. Só que aí é aquela coisa, dá um medo desgraçado. Vai que Deus planejou errado. E aí, porra, não vou viajar nunca mais? Sacanagem. Aí vem a dor da gula. Não, volta tudo. E aí você vai vendo que os mentais sabem. 5, 6 e 7 vivem uma profunda separação com Deus o Pai. Deus, aquele que sustenta, que dá base, né? Só disfarçam isso. A objetificação é uma maneira de olhar para a vida objetificando tudo. Tudo tem que ser concreto. A cadeira, a comida, a casa, a pessoa, o que... Tudo eu olho a partir do viés do tijolo, sabe? E aí eu perco o quê? As sutilezas. Eu esqueço que no fundo é uma matrix. E essas coisas são uma dimensão da existência, mas não são a existência. Aliás, elas são a menor parte da existência. Na medida em que... E fica tudo meio preto no branco, né? Tudo meio concreto demais. Quando eu objetifico. A menos-valia, a ruminação. Ruminação tô lá, né? É uma forma de não sentir que meu coração não está sentindo valor nenhum, ele está se sentindo isolado do todo. Fico lá pensando em quê? Nada. Né? 9 conseguem pensar em nada por meses. É um filme, né? Por isso chama ruminação, aquela coisa da vaca, né? E gospe, pensa, passou um dia pensando. Eu não sei o que eu estou pensando, na loto. Dizem que os 9 têm esses pensamentos que às vezes confunde com 7 por causa disso. É um pensamento que repentinamente acabaria com todos os problemas sem você precisar brigar com ninguém. Né? Tipo uma ideia mágica que vem assim, aí fica 3 dias, cara. Pô, é verdade, hein? Pô, eu ganhando na loteria, de repente abriu fulano. Não está acontecendo nada, né? A menos-valia é uma percepção de situação onde eu, no fundo, estou separado dela, separado do todo, não tenho tanto valor nessa situação. Que é uma coisa que depende de crença, é valor. Se você tem mais valor ou menos valor, é uma crença sua. Ninguém tem mais ou menos intrinsecamente, mas você tem crença sobre. E o 9 vive dessas coisas aí, né? Então são pontos de vista. Claro que a gente vai aprender a olhar situações de uma forma diferente. E aqui, gente,
Nós vamos tocar essas coisas em várias dimensões. Dá para eu tocar uma ideia santa numa dimensão tão alta que mal eu consigo falar sobre ela? Dá. Ela é uma forma de raio arquetípico também. Só que também não é tão útil se eu não souber puxar. Esse é o meu trabalho. Puxar para uma forma de se viver. Então eu tenho praticado muito e tem dado muito certo olhar para isso aqui como pontos de vista também, aplicados às situações. E muitas vezes, como a fixação é uma crença, eu tenho usado a estrutura como ser. Porque eu não preciso mexer na crença inteira. Eu só experimento olhar para uma situação de uma forma diferente. Tá? E se eu olhasse para isso aqui, essa coisa que acabou de acontecer, e acreditando, não estou dizendo que eu acredito, porque senão tuas crenças vão brigar, vão chutar e tal. E se eu olhasse acreditando que tem uma engrenagem perfeita e eu não estou vendo? Como seria? Tremenda de uma experiência bela. Eu estou rodando nos 9 direto, em várias situações. Inclusive eu estou descobrindo quais delas são antídotos mais fortes para mim. E para mim, por exemplo, o 7 e 1 tem sido antídotos incríveis. Porque junto, olhar para uma situação como, peraí, e se tiver uma perfeição que eu não estou vendo? E se realmente há um plano maior que eu não estou conseguindo ver? Eu não vou ver o plano. Quem vai ver o plano de Deus aqui? Ninguém. Você não vai ver. Mas acreditar que há um plano, mesmo que eu não o veja, muda a minha relação com aquilo. E se esse plano tivesse me apontando, então, imediatamente a minha relação com aquele evento muda. E você pode rodar os 9. Às vezes eu fecho os olhos e rodo os 9 pontos de vista. Isso é bem novo, eu tenho feito alguns meses. Gente, muito legal. Mais fácil até do que trabalhar com as paixões no primeiro momento. Porque você admite como sendo pontos de vista e passa a enxergar e vai ver que para você alguns deles fazem mais sentido do que outro. E se eu olhasse para essa situação, garantindo e procurasse a beleza nela, mesmo que tudo está me faltando, a beleza no simples que já está aí. Deixa eu exercitar esse olhar. E se eu olhasse para essa situação, o 2 tem me ajudado muito também, e exercitasse que a vontade de Deus está sendo feita aqui, mesmo que eu não compreenda, entenda ou concorde. Se a vontade de Deus está sendo feita e existe um plano, 7, está tudo engrenado, 1, deixa eu respirar um pouco porque as coisas vão se encaminhar. Então são pontos de vista que eu exerço. E isso é trazer as ideias santas, ideias iluminadas, para um outro nível de atuação. Práticas que a gente vai fazer aí nesses dias todos. Então, a minha mente distorcida, ela é cheia, né, de programas neurolinguísticos, de softwares, de rotações, de crenças, de coisas que são muito automáticas. Tudo que é mais reativa é automático, né? Ele só reage conforme o que está programado ali. Tudo que você respira e solta, ele se solta desses automáticos e você começa a ter escolhas e ampliações. Então nós temos um trabalho de não deixar o automático tomar o controle. Isso não tem jeito. O automático no comportamento a gente já até olha um pouco melhor. Mas no geral tem o automático emocional e o automático mental. São as 3 formas de trabalho que a gente precisa fazer, né? Dentro aqui é o espaço meditativo, né? Da mente, a mente em silêncio recebe, vem as intuições, vem a não dualidade. Isso é muito legal. A dualidade como ponto de vista, ela está presente no mental. Olha que coisa doida, que quando... desde aquele primeiro Enneagrama espiritual, aquilo mudou pra caramba minha forma de me relacionar com o mental. E hoje, trabalhando complexidade, né? Agora eu estou um pouquinho parado, mas eu estava trabalhando muito há 2 anos atrás, com grandes organizações, a questão da complexidade, que envolve
cara, não tem mais um caminho. Você não quer mais resolver o paradoxo. Você vai ter que viver com coisas opostas acontecendo ao mesmo tempo. E uma coisa, o mundo, né? O mundo muito rápido, tudo blá, blá, blá. Como é que você vive nessa história? E uma coisa que você vai ver é que a mente fixada, ela tende a enxergar mais o preto ou o branco. Ela não consegue muito conviver como uma coisa ou outra. Por exemplo, saber o tipo do Enneagrama é extremamente importante e não tem importância nenhuma. Isso é meio confuso para a mente fixada. Mas se você entra em meditação, você entende isso. Você vai ter problema para contar isso para alguém. A ayahuasca faz isso com a gente. Você entende tudo, mas você não consegue contar para ninguém. É mais ou menos isso. No mental superior, você encontra um ponto de resolução dos paradoxos. Aqui, ó. Mas, cara, peraí. Vamos lá. Destino. Quando eu era criança, eu tinha essa piração. Peraí, mas se eu tenho destino, quer dizer que eu posso sentar aqui e não fazer nada. Ou tudo que eu estou fazendo não adianta nada. Mas e se isso for o meu destino? Peraí, quem manda nesse treco aqui? Sou Deus ou sou eu, né? Mas e se Deus... Né? Aquelas coisas de dualidade. Mas em meditação, você compreende que as duas coisas são verdade. Difícil falar aqui, porque, obviamente, eu estou na mente dual e vocês também. Mas se a gente fizer uma meditação e abrir, você vai entender que as duas coisas, você vai ter uma resolução disso. Né? Então, o mental superior, ele encontra os paradoxos se unem, que é o que o Tao Te Ching faz. Né? O preto dentro do branco, o branco dentro do preto, a terceira força, mas isso só vem quando a mente está nesse estado. Então, isso aqui é muito legal, tá, gente? Onde veio? Olha como isso está incrustado na mente ocidental. A mente do advogado, né? O Nelson sabe muito bem o que é isso. Você é treinado para defender um ponto de vista. E você pode trocar. Eu me lembro que a gente fazia na escola aqueles exercícios muito interessantes de dialética. Vai, assume essa posição, agora defende. Defendeu? Agora vai lá para outra e defende. Você vai criando uma capacidade chamada de dialética pelos gregos, que é um treinamento mental para assumir e defender um ponto de vista. Isso não é original do ser humano, isso veio dos gregos. Porque, na verdade, isto é um problema também. Porque ele é um treinamento de mente dual. Ele, por mais que te dê habilidade, ele dá a nós a habilidade de defender pontos de vista, intrinsecamente nós fomos educados a ter pontos de vista separados. E isso é uma coisa que veio do grego. Então, quando eu tenho essa ideia de que inteligência tem a ver com a capacidade de sustentar um ponto de vista, eu gerei um problema aqui. Porque o mestre Zen oriental ele não vai falar isso. Ele vai falar que não vai ter um ponto de vista. Ele vai sustentar o mistério. E não resolvê-lo é justamente o que vai fazer eu ter contato com uma série de outras coisas. Então nós temos uma herança mental grega que nos atrapalha nessa questão de acessar uma visão do mundo de mental superior. Que tem a ver com essa coisa. Como é que eu olho para a vida? Que vem muito essa loucura, né? Eu falo na gente que eu sou muito... eu tenho o 5 muito forte dentro de mim, o 7 também. Então vem essa coisa assim de... quero compreender os segredos do universo. Posso? É legal? É bonitinho esse negócio de cientista, de desbravador, de querer aprender? É legal. Mas... há segredos que eu nunca vou entender. Então quer dizer que eu tenho que parar? O mistério é o mistério, não questione. Será? Questione tudo, seja cético. Será? Percebe como funciona? Sou ateu, questiono tudo. Sou cientista,
não posso olhar para a espiritualidade. Aí você pega a resolução no mental do Einstein, né? Deus e a busca existem no mesmo espaço, no mesmo lugar. Aliás, quem disse que não é Deus? O próprio cientista se investigando e achando mal barato olhar para isso de outras formas. Então, essas resoluções é que nós não sabemos no Ocidente. Nós somos mais dualistas ainda do ponto de vista mental. E esse momento do tempo, ele tem nos convidado a não conseguir mais, algumas vezes ter que estar com alguma forma. Será que eu consigo adorar e investigar a vida e o universo e ao mesmo tempo saber que tem mistérios que nunca vão ser entendidos? Eu consigo conviver bem nessa linha? Aí eu estou encontrando um caminho de espiritualidade mental. Mas uma coisa me movimenta numa direção e a outra também não paralisa. E é isso que a gente depende muito. Eu gosto muito dessa ideia, né? Não eliminamos o que não é compreendido. Ele é incluído. Eu quero entender, eu quero compreender. Mas e aquilo que eu não compreendo? O cientista cético vai eliminar, então não existe. Não, peraí. E se eu incluir o que eu não compreendo como sendo um mistério? E aí eu vou olhar para o que está sendo compreendido e vou incluir o que eu não compreendo. E aí eu vou fugindo da dualidade. Então a mente, de alguma forma, ela tem uma natureza um pouco diferente. Mas isso tem muito a ver com o treinamento mental também. A forma e o ponto de vista que a sociedade fez com que a gente olhasse para as coisas tentando encontrar ou defender posições, de alguma forma, e não a consciência no meio das duas posições, né? Basta a gente olhar para a maneira como a gente olha para a política. Né? Se você vai olhar, o grego desenhou isso, um lado e outro. Né? Claro, buscava-se uma terceira força, talvez, 3 poderes, buscava-se uma terceira força, mas está tão incrustado que parece que a coisa não anda dessa forma. Acho que aqui a maioria sabe, né? Dentro de cada raio, elas têm uma ligação direta, a virtude e a paixão daquele ponto. Porque a paixão, de certa forma, daquele ponto, ela é uma tentativa, ela é uma dor fundamental pela perda do meu coração sentir aquele aspecto de Deus. Quando o meu coração deixa de sentir aquele aspecto de Deus, a paixão específica que me vem é daquele raio. Então elas também vão ser espelhos e antídotos, de alguma forma. Que não é muito diferente do que acontece com a visão mais ampla versus essa maneira mais fixada que eu achei de ver. Tem várias maneiras de ver isso, esse é o famoso mapa da psique, muito usado lá, começou lá no Naranjo, e aí a gente sabe, né, que no Enneagrama nós chamamos lá das virtudes, das paixões, fixações, ideias santas. Lembrando que aqui também tem uma pressuposição, primeiro, de dualidade e de baixo em cima. Tudo isso são vícios nossos. Na verdade, nada disso existe. Por isso que a gente gosta mais do modelo de espiral. Mas isso existe, tá? Cada um dos 9 raios, de alguma forma, trazem qualidades essenciais, que às vezes não estão só ligadas a virtudes e a ideia santa. É uma espécie de ponto vibratório, de uma frequência específica que acontece. Que dentro de uma força a gente consegue ver essas coisas aí. Né? Nós, aqui no núcleo, olhamos mais do que persona, essência, ego, níveis de desenvolvimento, no modelo do Don Riso e do Russell 9, mas na verdade são infinitos níveis de desenvolvimento, porque não existe também, isso é só um modelo, né? Mas é uma escada sem fim, só para lembrar, acho que a maioria também já tem contato com isso. Lembrando que, como estava lá no mapa da psique, o meu coração acessando a virtude versus a paixão, na verdade isso aqui é uma linha sem preto nem branco. E não tem um fim, não tem um nível 1. Isso só vai se utilizando ad infinitum. Essa é a obra do ser humano. Ninguém sabe onde vai dar. Uma experiência linda. A gente não sabe onde vai dar, até porque nós estamos construindo essa história. Claro,
mais para baixo, não precisa saber. Quanto mais eu desço, mais o meu coração fica cheio de reatividade, mais denso. Quanto mais eu solto, mais ele abre. Mesma coisa a minha cabeça. Quanto mais eu desço, mais ela fica a cabeça fechada. Solta. Não é muito diferente do que acontece com o meu corpo. As tensões internas aumentam, soltam. Então, isso é uma constante. E tudo isso tem a ver com grau de presença, né? Não há possibilidade de desenvolvimento sem a prática de presença em vários níveis. A gente começa pela presença no corpo, mais fácil, mais denso, né? Ancora a tua consciência aonde? Aqui, ó. Respiração, porta do corpo. Legal. Sem isso ancorado não tem nem começo de trabalho. Ah, mas dá para eu me sentir viajando. Tá, isso é legal. Pode ser um transe, pode ser uma dissociação. Você encontra coisas belas fora do corpo, mas não faz o trabalho. Não faz o trabalho na virtude, não faz o trabalho na fixação. São momentos de descanso, de passeio. O trabalho só acontece aqui, quando eu consigo acessar essas coisas encarnado neste ponto, neste lugar, e faço aqui os meus trabalhos, né? Presença no coração, a gente vai ver bastante. Perco muita presença, a gente sabe, no instinto dominante, é o rei de me arrancar a presença, e o meu raio principal, o meu tipo também. Não vou ficar muito tempo aqui, não é o foco do nosso trabalho, mas a gente sabe que em cada raio eu desenvolvo, portanto, um medo básico, né? Esse medo não é só da pessoa daquele tipo. Todos nós temos esses medos. O medo veio da desconexão com a proteção e eu acabei encontrando medos básicos. O medo me protege? Protege. Meu coração é um medo raio 8, medo de ser violentado, ele me protege. A luxúria, de certa forma, está conectada com isso, ela empurra, ela me protege, ela faz eu cuidar desse cara aqui. Ah, o desejo do meu ego está conectado? Tá. No 8, desejo de ser forte e poderoso. Para quê? Para cuidar desse treco aqui. Então, tudo isso é um mecanismo de medo e desejo que quem ainda não conhece em detalhes, está lá no curso de Flechas e Níveis de Consciência, que inclusive está em EAD hoje, são quase 90 aulas. Vale super a pena compreender o mecanismo de medo e desejo. No fundo é ele que forma os tipos e é ele que faz você subir e descer de consciência. Para os NA Coaches, gente, percebe que são anos e anos que a gente vai continuar estudando? Porque tudo isso aparece. Tudo isso aparece. E chega um momento que você consegue relacionar todas as coisas. Aí esse desejo aqui, mas por detrás, cara, tem um medo que eu já conheço. E se eu cuidar desse medinho aqui? Como? De que forma? Pelo mental, pelo emocional, pelo físico? Quais são os processos que eu posso fazer? E vamos lembrar que cada raio possui um mecanismo de defesa central. O mecanismo de defesa, às vezes dá a impressão que é um inimigo. Ele não é um inimigo. Ele é um integrador da tua persona. Você teve que criar uma persona para se defender, cara, de um coração estribuchado, de uma mente desorientada, de problemas que você não pode imaginar que seriam para uma consciência nova, atravessando uma infância. Então, para criar as suas defesas mentais, emocionais, aquele estilo, para cuidar daquele medo, você teve que criar uma forma de mecanismo de defesa, que também tem relação, medo de ser violentado no 8. Se eu negar que existe a violência ou que existe a dor, me ajuda a lidar com isso? Ajuda. Some o medo? Não, mas contrapõe. É uma defesa. O meu medo no 7. O meu medo de ser engolido pela dor. Estávamos falando disso agora, né, Cris? É esse o medo. A dor vai me prender aqui para sempre no meu coração e eu nunca mais vou sair daqui. Tá, se eu racionalizar, ele diminui esse medo que está ali? Diminui? De alguma forma. É fundamental, senão não existiria. Agora, se eu quero sair dessa consciência para uma maior e eu racionalizar tudo, eu nunca toco o medo. E também, se eu não toco o medo, eu não toco a fonte, por exemplo, da minha dor na gula.
que eu vou planejar. E se eu não toco a fonte, não há cura. Essas coisas são aspirinas. Não tem nada de errado com a Anador-aspirina, mas nunca vai curar a causa. É por isso que a gente tira elas daí. Mas na hora que a gente tira elas daí, dói de novo. Dói de novo a cabeça. E aí você lembra, né, como os médicos muito bem sabem, para que serve a dor? A dor serve para apontar o cidadão alguma coisa errada aí. Dá para você dar uma olhada? De certa forma, o desenvolvimento da nossa consciência é a mesma coisa. Nós temos que tirar as aspirinas, vai doer um pouco de novo. Aí se eu tirar, a ponto da dor tá me matando. Tá errado. Caiu na luxúria, caiu no instinto sexual exagerado, caiu no apego do 4. Não é para isso também. Dor de 0 a 10, 3 e 4 tá bom pra você trabalhar. Cura mais um pouquinho, mais 3 e 4. Ah, minha dor é no 10. Armadilha. Você não vai conseguir se cuidar com uma dor no 10. Né? Dentro do trabalho de hipnose a gente faz isso. Pega uma dor, desce de 10 para 4. Ah, pode descer no 0? Não! Tem um problema. Isso aí é igual... Eu tinha um amigo, eu quase faço isso, né? Hoje já não faço mais, eu me curei disso. O Gustavo sabe. Mas eu tenho amigos, e eu já fui dessa, que se começa a fazer um barulho no carro, eu aumento o som. Eu jogo. Taca, taca, taca. Pá, tá, 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 tá. Acabou. Já fiz isso muito na minha vida. Um dia o troço explode. O troço explode. E aí para, aí você fica a pé da vida. Como acontece exatamente naquela hora, né? Mas que não aconteceu naquela hora. Tem 1 ano que está acontecendo isso. Não é diferente o nosso processo. A gente faz isso. A gente aumenta o som. O tempo inteiro. Aí uma hora dá um pau. Mas você viveu de uma forma que era não sábia, seus pontos de vista eram longe da verdade, eram ilusões, né? Tudo isso acontece. Então, de certa forma, os mecanismos de defesa são assim. Agora, os NA Coaches têm que saber o seguinte: você não consegue iniciar quase todo o trabalho com o cliente envolve o relaxamento do mecanismo de defesa. Se ele não der uma soltada no mecanismo de defesa, ele continua se defendendo do teu processo. Todos têm que soltar um pouco do mecanismo de defesa. Então, isso faz parte do trabalho, num atendimento, por exemplo, qualquer trabalho. Tem níveis e níveis. O relaxamento do mecanismo de defesa. Você pega um 7 racionalizando na terapia, jogando dinheiro no lixo. Ele se acha inteligente ainda, são 15 anos jogando dinheiro no lixo. Comum. Você pega um contraído lá, ponto de vista, não pode, você tem que soltar. Um pouco você tem que soltar. Então, isso é um elemento fundamental, que no Enneagrama dos Tipos a gente entende muito para olhar o nosso, mas aqui é diferente. Você tem que entender que quando você tocar numa desintegração positiva, esse mecanismo vai aparecer. E aí você tem que entender que a forma de cuidar de cada mecanismo é diferente. A introjeção, eu não faço a mesma coisa na introjeção do que na racionalização. Na racionalização, muitas vezes, eu vou ter que respirar com o cara para sair do cabeção dele, descer, abrir o mental, porque a racionalização é extremamente mental. E aí, se eu fizer uma pergunta num outro espaço de respiração, a racionalização já deu uma caída. E a partir desse espaço, eu posso inclusive usar a inteligência do 7 para ele olhar para si mesmo e perceber o que ele está fazendo. Mas só quando eu abaixei. Senão, não vai rolar. Que é diferente de um mecanismo de defesa, por exemplo, que é um mecanismo de defesa extremamente físico. Às vezes você nem está vendo, mas é a contração física que está impedindo a consciência. Então eu vou ter que soltar a contração física, senão vai ser difícil fazer e encostar no espaço que a gente tem que encostar. Então é legal entender isso. Tem uma live que eu fiz uns 4 anos atrás, acho. Qualidade é ruim, mas o conhecimento é legal. Que é como lidar com cada um dos mecanismos de defesa. Uns são mais mentais, outros são mais físicos, outros são mais emocionais. Isso é fundamental, tá, gente? Lembra, desejo básico também, você vai entender. Tá lá o cara querendo aquilo demais.
Por quê? Porque está defendendo do medo que está lá atrás, né? O 4, encontrar a identidade absurda. Volta lá. Eu estou com medo de não encontrar quem eu sou. Fui abandonado. Por que eu quero ser tão instruído? Tenho medo da ignorância, de não saber, de não conhecer. Por que eu quero controlar tanto no 1? Porque tenho medo de estar caótico internamente. Então esses desejos, né, dentro da escala de níveis de consciência, eles são altos. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais alto o desejo. O desejo tem uma falsa crença de que lá fora eu vou conquistar aquilo que eu perdi dentro de mim. Então ele também é um problema no sentido de que ele é uma ilusão. Ele nunca vai chegar aonde ele tem que chegar. Ter o desejo de me proteger, como no caso do 8, só que buscar essa proteção na luxúria, no movimento, é uma coisa que até me proteja dos ataques aqui. Mas o meu coração já está se sentindo atacado e violentado. E esse que está aqui não sou eu. É uma persona, uma defesa. O meu eu lá no fundo está se sentindo desprotegido, profundamente desprotegido. É por isso que eu não posso sentir o coração. Porque se eu sentir, eu vou lembrar disso. Que essa estratégia não está adiantando. Não está funcionando. Muito bem. Isso aqui acho que só quem estava naquele outro curso lá lembra um pouco disso aqui. Isso aqui é muito legal, tá, gente? Isso aqui foi criado pelo Don Rizzo e pelo Russ Hudson, que é um modelo de strata. De novo, é modelo. Modelo é modelo. Né? Modelo só serve para te ajudar a compreender. Ele não é uma coisa escrita na pedra. Porque uma das coisas que o Russ conta muito isso, que eles se deram conta, e quem aqui já nunca passou por isso, né, gente? A gente passa o tempo inteiro, de que passados 15 anos que eles estavam lá, chafurdando, aprendendo sobre a consciência e virando, eles estavam mais bravos do que antes. Eles estavam mais impacientes do que antes, mais tristes do que antes, e se uma velhinha olhasse feio, eles xingavam na rua. E aí você tem essa percepção, peraí, mas 20 anos de terapia, parece que eu estou caindo mais fácil, que eu estou ficando com mais raiva, que a minha vergonha está pior. Vamos pensar no centro de inteligência. Raiva, vergonha e medo. E o meu medo é pior? Por que é pior? Porque você está tirando as camadas de defesa. Percebe que tudo isso que eu falei até agora eram camadas de defesa? Olha o arsenal de defesa que você tem. É o mental, é a fixação, é a desconexão, é o mecanismo de defesa. Você tem um infinito sistema para te defender de não sentir o que está acontecendo de verdade. Agora, se eu começo a trabalhar em mim e tirar as defesas, ao mesmo tempo que eu fico mais solto, mais livre, melhor, porque energia de quem que está sendo usada para criar uma defesa? A minha consciência. Só que defesa ela é densa. Para criar uma defesa densa, eu gosto muita energia. E se essa energia soltar? Ela volta para onde? Volta para mim. Então, cada vez que eu solto uma defesa, a minha pulsação vibratória aumenta, a minha capacidade de crescer, ampliar aumenta? Claro que sim. Eu estou soltando e liberando. Mas, ao mesmo tempo, a vergonha fundamental do ser humano está ficando mais à mostra. A raiva fundamental que todos nós temos e sempre teremos, nós sempre vamos ter raiva, vai ficando mais à mostra. Porque o que a gente tinha antes era a narcotização da raiva. E o nosso medo fundamental, porque nós vamos morrer, sempre vai existir. Ele é real. Mas então você vai ao mesmo tempo se deparando com essas coisas de uma forma mais crua. E eles separaram isso, né? Em algumas strata significa camada, né? Então, camada 1, autoimagem. Posso fazer um paralelo mais ou menos com o nível de consciência 6, que é mais ou menos assim, eu acreditando que eu sou meu tipo, é o pessoal que você pega no curso de tipos, né? O 2 está acreditando que é a Madre Teresa de Calcutá, o 3 está acreditando que é realmente fodão, o 4... Tem certeza. Quando você está acreditando, isso numa estação espiritual é ponto 9 ainda. Na estação 9, você está adormecido.
ou nível de consciência 6, que o Dom Riso chama de nível pé no saco, PNDE, que é você realmente acredita que você está nas qualidades positivas daquilo. O 1 está acreditando que realmente está certo, correto, e o 7 está acreditando que não tem nenhuma dor, nenhuma tristeza na vida inteira, que é só autoimagem, conectado com a minha autoimagem. Não estou sentindo as reais dores, nada disso. Estou conectado com a autoimagem. Aí vou lá descascando. Eu chego num nível onde eu começo a ver meus comportamentos reais. Porque na autoimagem eu não vejo meu comportamento real. Falo, 8, você grita, hein? Grito nada. Não grito? Quem que grita? Não grito. Sabe feedback? Feedback normalmente é dado no nível de comportamento. Porque o cara não está nem vendo o comportamento. Esse é nível 1. Quando ele começa a ver o comportamento real e não ilusório, nível 2. Pô, é verdade, hein, eu grito. É verdade, eu faço isso. 7, você não para de falar. Você corta todo mundo no meio, não ouve o outro, cara. Não faço isso não, imagina. Inclusive, fiz uma viagem tão incrível. Cara, tá, aí você começa a falar, putz, eu acho que eu corto mesmo, né? Isso é comportamento real. Tá, só que comportamento é o fim da linha ainda. Para que existe a ação quando ela está operando no nível do ego e da persona? Para satisfazer uma falta interna, normalmente comandada pelas paixões, em geral. Tá? E aí, quando eu faço um bom trabalho de Enneagrama, alguns atravessam o comportamento e chegam nas razões pelas quais eu faço isso. Que no fundo, todo Enneagrama de personalidade tinha que se basear na camada 3. E aí as pessoas erram os seus tipos porque elas colocam ainda os 9 tipos na camada 2. Não é. É porque eu faço o que eu faço e não o que eu faço. Comportamento ele pode se desdobrar de um jeito diferente. Porque no fundo ele só existe para satisfazer. Então se eu acho que eu não tenho valor, comportamento, eu vou lá, faço, conquisto 500 mil medalhas. No fundo eu estou tentando o quê no 3? Tapar o buraco. Ah, mas eu nasci numa comunidade hippie que não valoriza essas coisas, eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou estar tentando preencher dessa forma. Então há de se tomar muito cuidado com o comportamento, que tem as chamadas, como a gente diz na PNL, intenções positivas, que são o quê? Os motivos. As emoções também estão aí. O que é a emoção? Camada externa do coração, aonde estão as paixões. Você ainda não está sentindo a paixão, mas a partir daí você está começando a ter acesso a emoções. Cara, e se eu for mais longe que isso? Aí é para os bravos, tá? Dificilmente alguém passa daqui. Acho que aqui no Zenia Coach ou nas terapias é um outro naipe de trabalho daí para frente. Né? Nas terapias de planta de poder, aí você começa a passar desses lugares e ir para outros. E aí você vai o quê? Para tensões e defesas muito mais profundas. Tensões físicas, tensões emocionais e tensões mentais. Você tem defesas dentro de você que você nem sabe que tem. É só na hora que você tocar lá que elas vão aparecer. E se você ali, naquela defesa máxima, quem de vocês não está experimentando o medo da morte de uma identidade, né, aqui nesse programa ou em outros? Alguns estão. E se eu atravessar isso, eu vou chegar numas coisas dessa aqui. Parece que está só piorando. Porque aí, cara, minha raiva tá à flor da pele. Tá. Do mesmo jeito que eu tô lá sereno, eu também já não tenho mais aquela... Imagina consegue fazer o que com a raiva? Travar. E se eu não estou travando mais? Né? E aí é bom que não tem julgamento. Então, brincadeiras à parte, a gente toma contato com essas coisas quando a gente não está na defesa. Claro, normalmente vai vir em situações mais terapêuticas ou em jornadas, porque na vida comum, automaticamente as nossas defesas, elas ligam todas, né? Mas se você está num processo, essas coisas vão aparecer. Trabalho de instintos, né? Energias de libido.
A gente viu no Cura dos Instintos que enquanto a gente não fizer as pazes com isso, você está enfiando lá na sombra um negocinho que é animal, que é visceral, é bem visceral. Né? Essas coisas começam a vir para você. Percebe que quando você está aqui, alguns raios você precisa ter desenvolvido. Se você desce até aqui com a mente julgadora, você está muito ferrado, gente. Eu acho que você não vê. Eu acho que ela impede você de ver. Porque você vai ver coisas que se você fosse olhar e falar, olha como eu... Você não consegue. Agora chega uma hora que você olha para as coisas e fala, legal, ok, possibilidade. Possibilidade dentro de mim. Assim como outras possibilidades existem, processos de cura. Tem uma série de desenvolvimentos que você precisa fazer para olhar para isso. Não quer dizer que você vai sair contando para todo mundo na rua, porque é só uma possibilidade. E não tudo. Fui por detrás de todo esse tapete e levantei. Você vai cair numa tristeza absurda. Vai cair num vazio, porque existe um vazio na condição humana. Está descrito em todos os lugares. Um vazio, bem vazio. Né? Bem vazio. E aí é quando alguns... Tem umas coisas interessantes que eu não falei. Lá no Stratum 4, que é onde eu bato nas defesas, eu vou, a partir dali, ter que ampliar muito minha percepção de corpo, de coração e de mente. Porque a partir dali é tão profundo o que está acontecendo comigo que eu vou ter que ter muita habilidade de perceber essas coisas acontecendo aqui e experimentar essas sensações. Eu tenho que trazer o veneno, curar um pouquinho. Trazer o veneno, curar um pouquinho. Que é diferente de se envenenar, como alguns estão querendo fazer. Aqui é diferente, né? Não é isso. Aqui no Stratum 5 é quando eu começo a sentir a paixão do tipo. Então, quando eu entendo que gula, na verdade, mais do que uma vontade de engolir, que é só para tapar a gula, é uma tremenda de uma dor, de uma tristeza, porque está vazio. E aí eu sinto isso. Opa, isso é nível 5 do Stratum. É muito mais dolorido do que os primeiros. Você não está sentindo nada disso. Você está só atuando, né? Aqui é o que muitos vão chamar de noites escuras da alma. Tem vários níveis de noite escura, não necessariamente você está virando um santo aí, mas numa oitava sempre vai ter um espaço de escuridão, onde você perde a esperança, onde as coisas começam a perder sentido. Aqui, por exemplo, no Stratum 6, o que o Dom Riso fala é: neste lugar, nada te preenche. Nenhuma terapia, nada te preenche. Teu vazio é tão absurdo e a única coisa que ajuda é amor. Não tem o que fazer. Coloque amor. Não tem o que fazer. É simplesmente uma desolação. É um espaço de desolação. E aí vem outros, e aí vem um choque de entrega, de surrender, mortes, e por aí vai, aí começam a vir coisas mais sagradas. São só modelos, tá, gente? Não é pra gente se apegar a essas coisas. Vejo muita gente que pega as estações espirituais, o negócio, o modelo. Não é isso. Vamos lembrar para que serve isso. Para nos ajudar a fazer o nosso trabalho real e prático. Mas é legal ver algumas coisas. Você começa a perceber aonde você tem que atuar. É extremamente útil vocês, como Enia Coaches, na minha leitura, vocês precisam ter uma ideia de que nível de consciência a pessoa está. Ou pelo menos aquela questão dela está. Porque às vezes ela está num nível de consciência assim, mas aquela questão está 3 níveis abaixo. Porque o eu é algo bem grande. A forma que você vai lidar com isso é diferente. Você não vai descascar o camarada até aqui embaixo de uma vez só. Então, só lembrando algumas... Tudo que envolve, por exemplo, a jornada de um Enia Coach. Envolve a operação de paixões em virtudes, que é um trabalho no cardíaco, que a gente vai ver muito aqui. Envolve. Envolve fixações se abrirem para ideias santas. Envolve. Envolve diminuir e relaxar o mecanismo de defesa. Com certeza.
Movimentos das flechas, dentro do que a gente viu lá no online de flechas. Vários movimentos possíveis em vários níveis diferentes, que você vai usar conforme a necessidade. Medos básicos dos tipos, ajudar aquela pessoa a ir além daquele medo. Desejo básico, ajudar a baixar aquele desejo e descobrir que por detrás dele tem medo. Medos básicos dos instintos, desejos básicos dos instintos, tudo isso envolve a nossa jornada de Enya Coach, tá? E aí, indo já para as nossas finalizações, pessoal. Nos 3 centros, a gente vai operar e buscar o caminho das 3 portas da espiritualidade. Na mente, é o espaço do silêncio. Basicamente, o que a gente procura no mental é o silêncio. A partir do silêncio, o espaço onde eu escuto a Deus. É na meditação e na intuição que eu escuto a Deus. Mas aonde eu falo com Deus? No coração. O coração é o espaço da oração. É através do cardíaco que eu faço a oração. E é através do mental que eu recebo a direção. E o corpo é a minha porta. No corpo eu busco o quê? A respiração como porta. No coração eu busco o quê? Tocar o centro daquele coração que está mais escondido. E no mental, o silêncio da lucidez. São trabalhos que a gente vai fazer. Isso aqui, gente, é muito legal. Nós tivemos um maior trabalho para fazer esse desenho aí. Mas ele me ajudou muito para quem gosta de esquemas, né, Mari? Fazer o desenho, eu fui arrumando Isso aqui é muito legal, gente. O Dom Riso, como um 4, né? Alguém que conhecia do coração, falava muito que o trabalho com o cardíaco é buscar a neutralidade do coração. O coração neutro e não o coração reativo. E ele também falava umas coisas interessantes. Por exemplo, isso aqui foi uma modelagem que eu fiz de falas de algumas pessoas que trabalham com cardíaco. Existem níveis nos quais você toca o coração. E esse tocar, ele é físico mesmo, tá? Se você tiver percepção sensorial, é isso mesmo. Algumas pessoas, tá vendo aquele marronzinho? Tem uma barreira. Ela não toca no coração, tem um muro na frente. E isso é a insensibilidade ou a dissociação. Não estou sentindo nada, ou estou fora daqui, não estou em presença. Isso aqui é uma reação emocional. Olha que interessante, não sentir nada é a mais forte reação emocional que existe. Quantas vezes eu vou conduzir transes, meditações, né? O cara vem atrás de mim, eu não estou sentindo nada. E como diz a Mônica, é aí que a cobra fuma, que é o caso mais grave, né? Porque do ponto de vista traumático, você não está sentindo nada porque o teu corpo foi obrigado a congelar de tanta dor, de tanto vazio, de tanto buraco. Então, inclusive, você tem que ir, né? Claro, você vai falar isso para a pessoa, ela não vai entender nada, né? Porque tem a racionalização, não tem contato com isso. Mas saibam disso, a pessoa que está insensível tem muito mais machucado do que qualquer outra. Isso vale para o corpo, para o coração e para o mental. Vale igual. E aí você tem que muitas vezes conseguir atravessar essas barreiras para tocar as emoções. O cara não sente nem a emoção. Nossa, a emoção está onde? Está fora. Ela está na parte externa do coração. É mais denso. São aí que estão as paixões. Olha o tanto de trabalho que a gente tem que fazer para sustentar a paixão que está externa. Agora, e se eu atravessar e ir lá para o centro mesmo? Aí, no coração profundo, é onde, de alguma forma, eu consigo captar o raio da virtude, ou a graça. Então, eu tenho que ter uma capacidade meditativa de entrar no coração e aprofundar lá dentro. Mas se eu estou me defendendo aqui na porta, das várias formas, não tem esse trabalho. Por que eu vou ter que fazer isso? Eu prometo que já está acabando. Depois eu volto para cá. Eu quero continuar aqui. Isso.
Porque essa é a prática do coração. E aqui eu coloquei ela em passos, né? Primeira coisa que você faz, tocar o coração profundo. Se você não conseguir chegar lá, não vai ter processo de cura nem desenvolvimento da virtude. Para tocar o coração, olha quanto de defesa, de segurança que você tem que gerar. Toquei o coração profundo lá no centro, eu tenho que deixar ele de dentro para fora começar a se mostrar. Só que quando ele começa a se mostrar de dentro para fora, ele bate aonde? Ele bate na carcaça, de dentro para fora. É quando a graça entrou, a cura entrou e ela bate. Na hora que ela bate no externo, aqui, na crosta das emoções, é aí que eu deixo o encontro das águas acontecer. E aí eu tenho que atuar de uma forma, pegar essa barreira e soltar ela um pouquinho. Soltar um pouquinho. É onde estão as paixões. E aí eu vou deixar, unir a minha parte feminina, que é a permissão da cura, com a parte masculina, que é um desenvolvimento, uma capacidade de não reagir. Porque se teu coração fizer travar, pronto, você fechou. Mas como é que eu permaneço, aquela graça está entrando e eu estou não reagindo, deixando ela atuar e encontrar com a paixão? E aí eu estou tendo o desenvolvimento da virtude na medida que eu vou cultivando isso sempre, 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 sempre. Então é uma operacionalização. Acho que eu divulguei isso esses dias, né? A gente vai estar aí sempre olhando quais são os cultivos que eu vou fazer, portanto, em cada raio. E aí, quando chegar em cada um deles, a gente olha como um. Então, eu fiz bastante isso esses dias, no 2 e no 3, dentro de mim. Você tem aquela coisa de a vontade divina é maior, eu sou pequenininho, e aí aquilo vai entrando, bate numa certa vaidade ou numa coisa que não é, e naquele momento você faz uma escolha, sabe? Não, eu vou continuar por esse caminho, eu vou deixar praticar, eu vou deixar vir. E aí eu vou praticar essa humildade, ficar pequeno, baixar a cabeça, praticar, praticar. Naquele momento eu continuo, resolve por aquele caminho. Se eu deixar, ele vai para outro. Mas eu vou resolver por aquele caminho. Resolver pelo caminho, os três sabem disso. De sentir quem eu sou, mas naquele momento, entrar por aquele caminho. E aí eu vou desenvolvendo no meu coração capacidades, habilidades, que o coração virtuoso tem imensa capacidade. São 9 capacidades, não é uma só. Aí a gente vai olhando quando chegar lá tarde. Ao desenvolver essas capacidades, o meu coração vai sendo polido, iluminando. Essa crosta mais grossa vai afinando, vai pulsando uma luminosidade maior, e aí eu vou construindo as virtudes. Certo? Deixa eu ver que oração que eu falo de novo. Ah, tá bom. Tá perfeito. A gente vai finalizar e ao voltar do almoço a gente já vai trabalhar, tá? Aí chega de fala. Espera só um pouquinho, vamos passar aqui um pouquinho. Está terminando já. Aqui estão as virtudes, né, no original delas, só para a gente acordar um pouquinho, né? Virtude da inocência. Podemos olhar de formas diferentes, tá, gente? Só trouxe aqui o original do Ichaço, né? O ser inocente responde de maneira nova, fresca, a cada momento, sem memória, julgamento ou expectativa. Pergunta para vocês, a luxúria responde de maneira como se nada tivesse acontecido? Não, ela responde como se ela já tivesse levado 500 facadas, 800 porradas e já responde para devolver em você, né? Não é só você, é toda a história que veio antes. O coração inocente, estou falando isso porque no grupo de Facebook eu vi várias leituras da luxúria legais, mas estava faltando essa parte. Vocês fizeram leituras de vulnerabilidade, isso é muito incrível. Mas inocência não é só isso. O que é o coração da criança? Né? Pega o Noazinho que está aí. Por que ele é inocente? Ele não tem defesa.
Ele age ali como se nenhum machucado tivesse acontecido. Isso é uma prática da virtude da inocência bem difícil, mas extremamente importante. Virtude da ação certa. A ação certa tem muito a ver com... Sabe aquela coisa na constelação que você se movimenta e não sabe nem de onde veio esse movimento? Está completamente entregue ao campo? Imagina viver assim. E as suas ações são comandadas automaticamente pela tua relação com a Terra. Ação certa. Os 9 teriam, todos nós teríamos, mas os 9 teriam, né? Serenidade. Calma emocional, não reatividade. Não importa o que aconteça, meu coração, ele não contrai, ele não reage, ele não pré-julga. Humildade. Aceitação dos meus limites físicos, mentais, emocionais. Eu não sou Deus. Eu sou só um ser humano, pequenininho, desse tamanho, que tem a sua relevância, e aí a não dualidade, a sua relevância no universo como se fosse Deus, mas que no fundo é completamente irrelevante no que diz respeito a todas as outras coisas funcionarem, inclusive aqueles que ele acha que é Deus, né? Veracidade. Se você tiver direto nesse coração, viver a partir dele, só isso. Muita explicação, né? Equanimidade. Coração, harmonia com o ambiente, não aumentando o que está no ambiente, nem retendo. Harmonia com tudo que há. Não apego, o coração que não contrai para dar uma seguradinha, só abre no fluxo. Coragem. O coração, segundo Ichaço, que reconhece a sua responsabilidade por si mesmo. Responsabilidade, entenda aqui, como a capacidade de responder. Eu tenho força suficiente para a minha própria sustentação e ajo nela a partir do meu coração. Sobriedade, o coração proporcional, não exagerando, jogando, cuspindo energia, mas estando neste momento, bebendo deste momento, nem mais, nem menos, só o suficiente exato para o agora sóbrio. Muito bem. A gente vai sair para o nosso almoço, pessoal. Acabou levando um pouquinho mais de tempo que eu imaginava, mas ao mesmo tempo posso dizer que 60%, 70% dos nossos slides da semana, se não 80%, já foram agora. Ao voltar, a gente volta, entanto, para começar a trabalhar, tá? Claro que a gente já pode trabalhar desde já, a observar isso. Quais dessas coisas ressoam em você? A gente volta para trabalhar o raio 8 no mental e no emocional. É muito importante que você venha na condição de tipo 0. Não tem essa de trabalho não é para os 8. Esquece isso. Não tem 8. Nós estamos fazendo um trabalho de luxúria, de inocência, de objetificação. Todos nós. Esse é o seu trabalho. Não projeta nem inconscientemente que o meu dia não tem isso. Seu trabalho agora nesta versão, tá? E muito eu vou estar conduzindo vocês, vou procurar dar um monte de espaços para percepção. É um trabalho muito solitário também. Ele vai envolver muita observação em você. Muita observação mesmo em você. E aí, lembrar de todas essas coisas aqui, eu vou procurar ao máximo conduzir a gente para tocar nesses espaços mais profundos, para fazer os trabalhos. E venham
bastante entregues para eles. Nós temos pelo menos 4 práticas que são grandes, que são profundas. Dediquem-se bastante a essa parte sua, a essa lapidação sua. Não se preocupem com as práticas que forem realizadas. Se você quiser realizar com outras pessoas, como eu te disse, no final da semana eu vou te dar uma receita, vou te contar o que a gente está fazendo e lá você vai ter a oportunidade de praticar. Então tudo isso vai ser praticado. Procura ir agora em lugares que você não foi.